Bom, só vou fazer mais um exemplo aqui de aplicação da lei de Ampère, né, dentro do magnetismo. Então, o nosso exemplo aqui, o exemplo 5.10, e ele vai pedir para a gente calcular qual que é o campo magnético gerado por uma bobina toroidal, tá? Que é uma bobina que tem o formato de um donut, né, lá do Homer Simpson. Ele vai falar as mesmas observações que foram feitas no outro exemplo, que ela consiste de várias voltas de fio, de forma que cada volta pode ser considerado como um loop fechado, tá? E ele faz a observação aqui que, por simplicidade, essa bobina toroidal ela tem uma seção transversal retangular, tá? Então o desenho dessa bobina é isso. Considerem que o fio ele está enrolado aqui, tá? Então, ele enrola várias voltas desse fio aqui muito próximas umas das outras, né? E aí ele forma uma bobina toroidal, que é isso que ele está mostrando, né? Se a gente aplicar a regra da mão direita aqui no nosso exemplo, né? Então, lembrando que na regra da mão direita, o polegar ele aponta na direção da corrente e aqui os dedos vão apontar na direção em que está o campo magnético, né? Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, aqui para a lateral, né? O fio está subindo aqui, está indo para cima. Pode ser para baixo, mas aí é só a gente virar essa bobina de cabeça para baixo que a gente tem o mesmo resultado. Então, para o caso da bobina subindo, eu tenho o campo nessa direção aqui, ó, né? Tem o campo ali. Para o caso aqui, bobina subindo, né? O arame das voltas da bobina toroidal está subindo, a corrente subindo, então eu vou ter o campo aqui. Para aqui está subindo, o campo está para lá. O campo aqui tá, a corrente está para cima, campo para lá e assim vai, tá? Então a gente percebe aqui, né, que o campo ele vai seguir essa trajetória de circunferência aqui dentro da bobina toroidal, tá? E para o lado de fora a gente tem a mesma questão que a gente encontrou no exemplo passado da bobina comum, né? Na verdade, a bobina toroidal é uma bobina que você pega uma bobina comum e junta as duas pontas dela, tá? Então a gente pode imaginar que o campo aqui fora também vale zero, tá? Pela mesma razão do caso anterior. A diferença aqui é que a gente vai usar como um caminho, um loop amperiano, né? A gente vai utilizar uma circunferência, tá? A gente pode utilizar a circunferência pelo desenho que eu acabei de apagar, né? Então, uma circunferência aqui dentro é um melhor possível do, do meu loop amperiano. Então, imagine que ele está aqui, né? Imagina que ele está aqui a uma distância S do centro, né? Então, se a gente aplica a lei de Ampère, B escalar dl, μ0 corrente lá dentro vezes C, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar, como lá dentro o campo deve ser constante, como era o caso para o mesmo raio, né? Como era o caso lá da outra bobina, da bobina sem ser toroidal. Então, eu ficaria com B, que seria constante, a integral de dl. E aqui do lado externo eu ficaria com o número de bobinas que eu teria nessa bobina toroidal, posso chamar isso de N, vezes a corrente de cada uma delas. Como eu utilizei um loop amperiano que é uma circunferência de raio S, né? Então esse caminho todo aqui vai ser 2πs, né? Então eu vou ficar com B 2πs, μ0 número de voltas vezes I. Então, para a bobina toroidal para o lado de dentro, eu vou ter o campo, o módulo dele, né? Dado por isso aqui, tá certo? No caso que a gente fez, né? Se a gente pegar o módulo dessa coisa e aproveitar já para dar para fora e para dentro dessa bobina toroidal, a gente vai perceber que ele vai valer μni 2πs, né?
e aí ele é na direção φ-chapéu, para o lado de fora a gente vai ter simplesmente zero. Tá? Então isso aqui é dentro, e esse aqui é fora. Tá? Então, para esses exemplos que a gente tem alta simetria, né, é bastante simples de resolver os problemas utilizando a lei de Ampère. Tá? Para os outros casos, que não for tão simétrico, por exemplo, sei lá, imagina, por exemplo, um retângulo percorrido por corrente, mas esse retângulo não é infinito, algo nesse sentido. Tá? Então, aí, nesses casos, é mais fácil a gente utilizar a lei de Biot-Savart. Tá? Nos outros, a gente utiliza a nossa lei de Ampère. Tá ok? Então é isso.